Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Farmácias registram queda de resultados positivos para a Covid-19. Rio de Janeiro retoma a vacinação de crianças de 6 anos nesta sexta-feira. Pelo Campeonato Paulista, o São Paulo perde para o RB Bragantino em jogo de 7 gols. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. Os testes positivos da Covid-19 feitos em farmácias de todo o Brasil tiveram queda pela primeira vez em 2 meses. A Giovana Rizardo é quem traz as informações para a gente. Giovana, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. O levantamento foi feito em farmácia de todos os estados e no Distrito Federal. Dos exames feitos na última semana do mês passado, 42% deram positivo para a doença, enquanto na semana anterior, mais de 43% das pessoas que fizeram o teste estavam infectadas com o coronavírus. Olha, parece pouco, mas desde novembro do ano passado, o número de exames positivos seguia em escalada, ou seja, é a primeira vez, a primeira semana de um recuo em 2 meses. Os dados são da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e de Drogaria, Salsi. Mesmo assim, esse número ainda é considerado alto, porque de cada 10 pessoas que fazem o teste, 4 estão infectadas. E janeiro também foi um mês com mais testes feitos em farmácias desde o início da pandemia, Salsi. E a Prefeitura do Rio retoma nesta sexta-feira a vacinação contra a Covid-19 entre as crianças. Os detalhes agora com Marcos Marinho. Marcos, boa noite para você. Fala para a gente quem vai poder tomar a vacina. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite para todos. Crianças com idades a partir de 6 anos de idade, elas devem ser levadas aos postos de saúde nesta sexta-feira. E a vacinação para essa faixa etária será estendida até sábado. Na segunda-feira será a vez das meninas de 5 anos. Na terça-feira, os garotos. E na quarta-feira, dia 9, haverá uma repescagem para quem ainda não tomou a primeira dose da vacina. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, só 40% das crianças foram imunizadas. Esse número é considerado baixo demais. Por isso, a partir da semana que vem, funcionários da Prefeitura vão entrar em contato com os pais cadastrados nos postos de saúde para convocar as crianças a tomar a vacina. Salsi. Em Belo Horizonte, de cada 3 crianças que poderiam tomar a vacina, 2 não foram levadas aos postos. A gente segue nesse assunto então, né? Com a Virgínia Nalon agora que tem os detalhes. Virgínia, boa noite para você. Oi, Salso, boa noite para você. A campanha de imunização foi liberada para crianças de 5 a 8 anos com comorbidades e para todas de 9 a 11 anos, totalizando 90 mil crianças. Mas até agora só 30 mil foram vacinadas. Para reverter esse quadro, neste sábado vai ter vacinação infantil nos centros de saúde, das 8 da manhã às 2 da tarde. Na segunda-feira, a campanha volta a funcionar em escolas municipais. Nesta quinta-feira, o Ministério Público de Minas recomendou à Prefeitura de Belo Horizonte o retorno imediato das aulas presenciais para todos os estudantes, tanto das instituições públicas quanto das particulares. O retorno das aulas está previsto para o dia 14 deste mês. Salsi. Obrigada, Virgínia. Olha, depois da cachorra Pandora ficar famosa por sumir no aeroporto de Guarulhos e ser reencontrada depois de 45 dias, agora foi a vez da cadela Zoe, que acabou esquecida dentro do avião e foi parar em outra cidade. O Ricardo Lima conta melhor essa história pra gente, direto de Fortaleza. Ricardo, boa noite. Boa noite, Salsi. A cadela Zoe foi comprada em São Paulo por uma moradora aqui de Fortaleza. O animal foi embarcado no aeroporto de Congonhas às 6 da manhã de quarta-feira, mas não chegou à capital cearense no horário previsto. Depois de muito esperar, a dona da cachorra descobriu que Zoe tinha ido parar por engano da companhia aérea no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Zoe passou a noite numa clínica veterinária do aeroporto Carioca e chegou ao Ceará nesta quinta-feira, no final da tarde, para ser entregue à dona. Depois de tanto esperar, finalmente a Zoe foi levada para casa. Salsi. Oh, meu Deus. Obrigada, Ricardo.
O presidente da Petrobras disse que a empresa não pode controlar os preços dos combustíveis. Segundo o general Luna e Silva, a medida causaria a perda de investimentos na estatal. Ele lembrou que os preços flutuam conforme a variação do petróleo no exterior. Também nesta quinta-feira, 20 governadores defenderam a criação de um imposto sobre a exportação de petróleo. A ideia é usar na estabilização dos preços dos combustíveis. E olha, os congressistas também estão preocupados com os aumentos aí dos preços do diesel, gasolina, álcool e gás. Todos nós, né? Então, uma proposta foi protocolada nesta quinta-feira no Senado para autorizar estados, municípios e a União a diminuírem os impostos sobre os combustíveis. Assunto para o Matheus Escavazini, direto de Brasília. Matheus, qual é a ideia dessa proposta? Boa noite para você. Boa noite, Salsi. Essa proposta apresentada pelo senador Carlos Fávaro tem ideia semelhante àquela que o presidente Bolsonaro chegou a cogitar no mês passado. A ideia central da proposta é a redução de impostos cobrados sobre os preços do diesel, biodiesel, gás e energia elétrica. De acordo com o texto, fica permitido que gestores reduzam tributos considerados extrafiscais, ou seja, que não são necessariamente voltados para a arrecadação. Exemplo desse tipo de imposto é o IPI e também o IOF. A PEC também cria um auxílio temporário para que caminhoneiros autônomos comprem diesel e também um subsídio a famílias de baixa renda para a compra de gás de cozinha. O texto prevê ainda que o governo federal repasse recursos para o transporte público de idosos. Salsi. Certo, Matheus. Daqui a pouquinho falamos de novo. Uma policial do batalhão de choque da Polícia Militar morreu agora à noite em uma tentativa de assalto em Guarulhos, na Grande São Paulo. O Pedro Leão traz os detalhes para a gente ao vivo. Pedro, boa noite. Boa noite, Salsi. Essa tentativa de assalto, que terminou em confronto, foi flagrada por uma câmera de segurança. A soldado conversava com um mecânico em frente de casa quando foi surpreendida por 2 assaltantes. A PM reagiu e houve uma troca de tiros. Tatiane Reis chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Horas depois, um dos assaltantes procurou socorro num hospital da cidade e acabou preso pela polícia. Ele foi reconhecido pelo mecânico que estava com a policial. O segundo envolvido ainda está foragido. A soldado Tatiane Reis atuava no batalhão de choque da PM. Essa foi a segunda morte de um policial militar na Grande São Paulo este ano. Salsi. Obrigada, Pedro. Em Belém, a prefeitura vai pagar um auxílio emergencial a trabalhadores prejudicados pela interdição da ponte que dá acesso à Ilha de Outeiro. O Lucas Trevisan explica melhor para a gente. Oi, Lucas. Olá, Salsi, boa noite. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores de Belém nesta quinta-feira. A ponte de Outeiro está interditada desde o dia 16 de janeiro, quando uma balsa bateu no pilar central que acabou caindo. O acidente dificulta o acesso de moradores e paralisou o turismo. Com isso, os comerciantes da ilha vão receber um auxílio por 6 meses, que pode ser prorrogado por mais 2 meses. O pagamento começa ainda neste mês. Serão R$ 500 destinados aos trabalhadores que atuam diretamente das barracas das praias e mais 300 para os auxiliares. Salsi. Obrigada. Muitos trabalhadores fazem todo dia aí esse percurso justamente desse transporte das ilhas, né, para a cidade. A Holanda vai desmontar uma ponte do século XIX para a passagem de um iate de luxo do bilionário Jeff Bezos. Segundo autoridades, a medida é necessária porque o local da estrutura é o único acesso para chegar ao mar. A embarcação tem 127 metros de comprimento e 40 de altura. Os custos ainda não foram definidos, mas segundo a imprensa holandesa, o bilionário vai pagar pela operação. Salvador vai fazer um mutirão nesta sexta-feira para aplicar a 3ª dose da vacina contra a Covid-19. A capital baiana tem muita gente com a vacina atrasada. Juliana Tourinho conta pra gente. Juliana, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Mais de 500 mil de pessoas ainda não tomaram a dose de reforço contra a Covid-19 na cidade. Isso representa 38% da população que pode receber a 3ª dose. Outro número que preocupa é dos adolescentes entre 12 e 17 anos não vacinados.
Mais de 13 mil se cadastraram para tomar a vacina, mas não compareceram. Já os adultos cadastrados e não vacinados com a primeira dose passam dos 14 mil, enquanto os atrasados com a segunda dose somam 189 mil. Por aqui, cerca de 80% das pessoas internadas por causa do coronavírus não se vacinaram ou não completaram o esquema vacinal, Salsi. Complicado, né? Obrigada, Juliana. As companhias aéreas americanas pediram o fim da exigência de testes de Covid-19 para viajantes vacinados que chegam aos Estados Unidos. O repórter Vandrei Pereira detalha a situação por lá dos turistas. Vandrei. Olá, muito boa noite, Salsi. Olha, atualmente os turistas precisam mostrar um teste negativo para a Covid-19 ao embarcar para o país, independentemente da vacinação. De acordo com as empresas, a medida tem um impacto negativo nas viagens internacionais e pouca eficácia para conter a disseminação das variantes do coronavírus. Para as companhias aéreas, a retirada da exigência é justificada por conta da propagação de casos da doença em todos os 50 estados americanos e não sendo mais consequência da chegada de turistas. Bem, em dezembro, o governo americano impôs regras mais rígidas para viagens internacionais em decorrência do surgimento da variante Omicron, que é bem mais contagiosa, né, Salsi? Sem dúvida, Vandrei Pereira atualizando a situação direto dos Estados Unidos para a gente. Obrigada, Vandrei. E olha, o governo da Suécia anunciou que vai reduzir as restrições contra a Covid-19 a partir de 9 de fevereiro. Bares e restaurantes não terão mais limite de horário de funcionamento e reuniões públicas em ambientes fechados poderão ter mais de 500 pessoas. Segundo o governo, as piores consequências da doença já ficaram para trás. A Suécia vacinou mais de 70% da população. Pela primeira vez, Israel superou a marca de 9 mil mortes por Covid-19. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Bianca Zanini. Foram registrados 87 óbitos e quase 60 mil novos casos da doença no país entre quarta e quinta-feira. Desde o início da pandemia, foram confirmados mais de 3 milhões de infectados. A população israelense é de 9,2 milhões. Um terço de todos os casos foram detectados nas últimas semanas. Mas o Ministério da Saúde não informou quantos deles são reinfecções. Atualmente, o país tem cerca de 475 mil casos ativos, com quase 80 mil pessoas em quarentena. As autoridades esperam que o número caia nas próximas semanas. Israel registrou cerca de 300 casos da subvariante ligada a Omicron BA2, o que preocupa alguns especialistas. De Tel Aviv, Bianca Zanini. 4 assessores próximos do primeiro-ministro britânico Boris Johnson renunciaram nesta quinta-feira. Os funcionários estavam ligados às festas que aconteceram na residência oficial do governo quando as reuniões estavam proibidas no Reino Unido. Ao menos 16 reuniões são investigadas por terem violado as regras de isolamento durante a pandemia. O índice de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, caiu para o nível mais baixo. A pesquisa nacional mostrou que 56% dos americanos desaprovam a gestão de Joe Biden, enquanto 41% aprovam. O restante não tem certeza. O democrata perdeu 4 pontos percentuais no índice de aprovação em uma semana, de acordo com uma pesquisa anterior. Entre as principais reclamações estão o desempenho da economia e a resposta do governo à pandemia. Seguimos com o mercado financeiro. Aqui no Brasil, o dólar comercial subiu 0,36%, vendido a R$ 5,29. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve leve queda de 0,18% e se manteve ali nos 111 mil pontos. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que em março o governo vai fazer uma reforma ministerial. Foi durante uma viagem a Rondônia. Jair Bolsonaro se encontrou em Porto Velho com o presidente do Peru. Depois de assinar acordos comerciais com Pedro Castilho, Bolsonaro disse que no dia 31 de março vai publicar no Diário Oficial uma lista de novos ministros. Eles vão substituir os 11 atuais que vão deixar o cargo para concorrer nas eleições de outubro. Bolsonaro disse que ainda não tem os nomes dos substitutos.
E a portaria com o reajuste do piso salarial dos professores vai ser publicada nesta sexta-feira. Matheus Escavazini está de volta aqui com a gente. Matheus. Salsi, a cerimônia de assinatura vai ser na manhã dessa sexta-feira no Palácio do Planalto. O novo piso de R$ 3.845 vale para profissionais do magistério e da educação básica. A medida beneficia mais de 1.700.000 professores da rede pública. O reajuste de 33% anunciado na semana passada é o maior desde a criação do piso da categoria em 2008. Durante a cerimônia, o Ministério da Educação também vai lançar 2 editais com oferta de 168.000 vagas para cursos de graduação e pós-graduação para a formação de professores da educação básica. Um deles é da Universidade Aberta do Brasil e o segundo é do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Salsi. Tá certo, Matheus. Obrigada. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, preste depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira. O inquérito investiga fake news e ataques a ministros do STF. Weintraub deveria ter prestado depoimento no fim de janeiro, mas o prazo foi prorrogado após ele informar que estava com Covid-19. 3 terminais de fornecimento de combustível sofreram ataques cibernéticos na Europa, isso durante o último fim de semana. Autoridades vão investigar a suposta invasão de hackers em instalações na Bélgica, Holanda e Alemanha. As empresas afirmaram que os sistemas de tecnologia foram violados e os serviços interrompidos. As distribuidoras de petróleo admitiram que as operações ainda não foram totalmente retomadas. A Áustria se tornou o primeiro país europeu a exigir a vacinação contra a Covid-19. Segundo autoridades, quem se recusar a tomar a vacina pode pagar uma multa equivalente a R$20 mil. O governo prevê uma fase de adaptação para que os não vacinados possam mudar de ideia até março. Depois de março, começa uma fiscalização nas ruas para o cumprimento da norma. Norma que vai doer no bolso, né? E agora o futebol. RB Bragantino e São Paulo fecharam a terceira rodada do Paulistão e fizeram o melhor jogo do campeonato até agora, com 7 gols. E a Lili Nascimento vai contar pra gente todos os detalhes direto de Bragança Paulista. Oi, Lili, boa noite. Boa noite, Salsi. O RB Bragantino queria ganhar a segunda seguida para embalar no Paulistão. Já o São Paulo de Rogério Ceni vem em busca da primeira vitória, o que garantiu muitos gols. O time da casa abriu o placar numa bobeira de Miranda. O zagueiro perdeu a bola para Arthur, que chutou no canto de Volpi. O São Paulo empatou com o meia Alisson, recém-contratado. O gol foi validado pelo VAR. O RB Bragantino fez o segundo. Johan tocou de cabeça e Alejandro mandou a bomba. O tricolor voltou com tudo na etapa final. Cleiton defendeu o chute de Rigoni e Igor Vinícius deixou tudo igual de novo. A virada do São Paulo foi com sotaque argentino. Caleri aproveitou o cruzamento de Rigoni. 10 minutos depois, Johan bateu no ângulo e empatou pela terceira vez. Johan estava impossível. Ele cruzou para Gabriel Novaes garantir a vitória. O atacante foi revelado pelo time do Morumbi. Final, RB Bragantino 4, São Paulo 3. O tricolor segue sem vencer e só tem 1 ponto em 3 jogos. A próxima partida é contra o Santo André, na quarta que vem. Salsi. Obrigada, Lili, pelas informações. No Campeonato Carioca, o Fluminense venceu com gol de um atacante que veio de um rival. E o Botafogo tomou um susto, mas goleou e assumiu a liderança da tabela. No estádio Newton Santos, o Madureira saiu na frente. Pênalti de Canu em Rafinha. Pipico bateu no canto e abriu o placar. No começo do segundo tempo, Pipico acertou a trave. Diogo Carlos pegou o rebote e tocou para o camisa 9 fazer o segundo. 2-0 Madureira. O Botafogo diminuiu 2 minutos depois nesse escanteio. O zagueiro Canu chutou forte, sem chance de defesa. Diego Gonçalves tabelou com Matheus Nascimento e deixou tudo igual. A virada veio com outro zagueiro. O argentino Carli tentou 2 vezes e colocou o Botafogo na frente. Jonathan cruzou e Raí fez mais um.
Final, Botafogo 4, Madureira 2. O alvinegro lidera o Cariocão pelo número de gols marcados. No estádio Luso-Brasileiro, o Fluminense ganhou do Audax. Cris Silva cobrou o escanteio e o argentino Germán Cano fez de cabeça. É o primeiro gol dele pelo tricolor. O atacante era do Vasco até o ano passado. Fluminense 1, Audax 0. E no domingo, às 4 da tarde, a Record TV mostra o clássico Fla-Flu. Agora vamos para a Espanha, porque a Copa do Rei definiu os últimos semifinalistas. O Betis goleou a Real Sociedad com direito a gol brasileiro. E o Atlético Bilbao eliminou o Real Madrid nos últimos minutos. Veja. O gol do Bilbao foi aos 43 do segundo tempo. O brasileiro Casemiro saiu mal. Vesga tocou para Berenguer, que cortou o zagueiro e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Courtois. Festa da torcida basca, que lotou o estádio de San Mamés. Atlético Bilbao 1, Real Madrid 0. A Real Sociedad, outro clube do País Basco, foi goleada em casa pelo Betis. Juanmi fez os 2 primeiros gols do time de Sevilha. O brasileiro William José, de pênalti, ampliou. E Ruibal completou a goleada nos minutos finais. Real Sociedad 0, Betis 4. Os confrontos das semifinais serão sorteados nesta sexta-feira. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.